Olá, você que me assiste, bom dia, Deus abençoe teu dia no nome de Jesus e vamos trazer esta mensagem linda que eu gostaria que você assistisse o vídeo até o final, porque fala de você também. Qual foi a canção que mexeu com você? Este é o título da nossa mensagem. Qual foi a canção que mexeu com você? Vamos orar? E depois vamos ler a palavra de Deus. Esta mensagem é linda e eu queria que você assistisse até o final, porque ela vai contar parte da minha vida e da tua também. Deus Santo, no nome de Jesus, obrigado por esta manhã. Obrigado por este momento do Senhor que nos envolve. Vamos falar esse título, meu Deus, porque sabemos que temos canções que mudaram as nossas vidas para melhor ou para muitas pessoas para pior. Mas nós queremos enaltecer o teu nome com esse título e louvar o teu nome, porque o Senhor está falando conosco nos nossos dias. Assim oramos, agradecidos por este momento. Eu e esta pessoa que assiste este vídeo, oramos juntos, agradecendo no nome de Jesus. Amém. Qual foi a canção que mexeu com você? Todos nós temos uma canção que mexeu conosco. E como eu falei na oração, muitos melhoraram depois que ouviram tal canção e muitos pioraram as suas vidas. Pessoas até cometeram suicídios, pessoas mataram devido à canção que ouviram. Pessoas se lançaram às drogas devido à canção que ouviram. Vamos ler a palavra de Deus primeiro e depois vamos falar deste assunto. Primeiro livro de Samuel, o capítulo 18, o versículo 7 e a parte A e C do versículo 8. Ou significa o princípio e o fim do versículo 8 somente. Então vamos no versículo 7. As mulheres dançando cantavam umas para as outras, dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Vamos para o versículo 8. O princípio diz assim: Então Saul se indignou muito, porque estas palavras lhe desagradaram muito. Pulando para o final, na verdade, o desejo dele agora é o reino. Uma afirmação de Saul. Na sua Bíblia em português, ou na Bíblia ECA, edição contemporânea de Almeida, está fazendo uma pergunta, mas não foi a pergunta. Quando você vai para o inglês, traduzido do hebraico diretamente, é uma afirmação que Saul faz, já que ele conquistou o povo, depois que matou o gigante, já que ele, depois que deu essa vitória grande a Israel, matando os filisteus, colocando-os para correr e matando no caminho muitos deles, agora ele volta, tem já, a honra do meu filho de passar para ele a capa, a túnica, o arco, a espada, e o cinto. Tem a satisfação agora dos meus comandantes. Agora vem estas mulheres aí, todas as mulheres de Israel, e enaltece a ele um grande louvor, uma grande honra. Eu quero lembrar a você que era o costume das mulheres fazer isso em caso de grande vitória. Vamos lembrar dois deles no passado. Um deles foi quando Israel atravessou o Mar Vermelho. Então Miriam, depois que o exército de Faraó morreu ali nas águas, Deus deu uma vitória grande a Israel. Miriam pega o seu tamborim, então, e as mulheres também pegam, seus instrumentos, e Miriam começa a dançar e a cantar, instruindo as mulheres a darem glória, honra a Deus. Lá foi dado glória e honra a Deus. Também lembramos de Jefté, quando ele voltava da sua grande conquista e fizeram um voto. Quem sai para dançar e cantar recebendo-o era a única filha que ele tinha. E ela então manifestou isto aí, cantando e dançando para receber o pai, depois que vinha de uma vitória grande. Temos agora então
uma cópia, né, do que fora feito no passado. As mulheres, então, indo encontrar com soldados que já voltavam para casa e com o rei Saul ali, né, com a sua comitiva, e elas saem ao encontro do rei, cantando, dando uma certa honra ao rei. Mas elas cantavam uma profecia de Samuel, e elas diziam: Saul matou os seus milhares. Porém, né, acima de tudo isto, mas Davi matou os seus 10 milhares. Enquanto elas enalteciam um pouquinho a Saul, mas muito mais a Davi. Davi agora cai também na graça da canção das mulheres. O que acontece? Saul então se indignou muito. Por quê? Porque as palavras ditas naquela canção o desagradou ou desagradaram a ele demasiadamente. E então Saul afirma por si mesmo, depois de uma canção dessa, depois de tudo o que ele conquistou, o desejo está na Bíblia de Israel desta forma: o desejo dele agora é certamente o reino. Ele deseja reinar. E dali para frente, Saul se tornou um homem tremendamente mau, tremendamente injusto, oprimido pelos seus próprios pensamentos, porque aquela canção entrou na mente de Saul. Quero lembrar a você que Davi, quando o Espírito de Deus entrou nele, Davi se fortificou. Davi cresceu demasiadamente na presença do Senhor, depois da unção ali, do azeite que viera do chifre, que simboliza poder, e o azeite simboliza unção. A unção entrou na vida dele, atribuiu a ele poder. Por isso que nós vemos Davi crescendo, crescendo, crescendo e crescendo, mais e mais, porque Deus era com ele. Já Saul também, quando recebera o Espírito de Deus, quando recebera a unção que viera do chifre, né, quando ele estava buscando as jumentas, Saul também cresceu muito, cresceu na graça, cresceu na sabedoria, soube guardar segredo, teve um bom comportamento, foi recebido pelos profetas e se juntou a ele e foi elogiado por multidões. Saul estava com Deus nele, estava crescendo. Então, o que acontece? Depois que ele faz algo desagradável, que ele começa a andar na contramão, então, aí sim, o Espírito de Deus se afasta dele, sai dele. E a Bíblia diz que Deus permite, então, Deus dá ordem a um espírito maligno para entrar nele. Por quê? Porque Deus agora estava trabalhando com Davi. Deus disse que escolheria o melhor do que Saul, e Deus achou o melhor do que o Saul lá nos filhos de Jessé. Então, Saul se torna um homem totalmente odioso, cheio de ódio, cheio de ira, cheio de contenda, um homem receoso, cheio de temor. Em outras palavras, se tornou um homem insensato e maligno por ter se permitido andar na contramão da vontade de Deus, passou a fazer coisas que não eram cabível a ele fazer, e o orgulho começou a entrar no seu coração. Saul também recebera louvor quando Jonatas venceu ali com seus 1000 homens, venceu os filisteus. O louvor veio para Saul. Saul venceu os filisteus. Não veio para Jonatas, veio diretamente para Saul. Ele venceu os filisteus. Agora é diferente. Agora Saul estava recuado, medroso, ali ouvindo aquele gigante afrontar o exército de Israel e não fizera nada. E Deus levanta Davi então para fazer o que Saul deveria ter feito e não fez por medo, por se dobrar ao ataque do inimigo. Mas Deus levantou Davi. Então Davi estava em ascensão, enquanto Saul estava em descensão. Davi estava crescendo e Saul diminuindo, e esta canção mexeu com a vida dele. Hoje, falando com o meu filho, ele não foi à escola. Eu perguntei: Fael, por que você não foi na escola, meu filho? Você está bem? Ele disse: não,
eu decidi não ir à escola, porque hoje a festa é para o princípio de carnaval na escola, então eu não quis ir. E eu tive que parabenizar o meu filho por ter tomado a sábia decisão de não ir à escola, porque a escola vai se dobrar, vai se curvar ao satanismo, porque o carnaval é satânico. E você precisa saber disso, crente, e você não crente precisa saber disso. Carnaval é satânico, são cultos a divindades, a demônios. E as pessoas expressam ali a sua nudez e em forma de canção vão entrando canções dedicadas ao diabo, vão lançando ali as suas vidas, sexos, imoralidades, famílias sendo destruídas, dinheiro que poderia ser investido na sociedade, na pobreza, na fome do povo, é investido nesta festa mundânica e satânica. Mas o povo prefere ao diabo, muitas vezes, do que prefere a Deus. Qual foi a canção que mexeu com você? Esta mexeu com Saul. E Saul daí para frente começa então a essa que as mulheres cantaram, enaltecendo a Davi. Então Saul começa a fazer planos de atrair. Começa primeiro tentando atrair Davi para sua família, para que então Davi fosse morto e não chegasse a reinar. Saul estava andando na contramão da vontade de Deus, mais uma vez tentando obstruir os planos de Deus. Depois que ele oferece a primeira filha, mas Saul não tinha mais palavra, então ele dá Merabe a outro. E então Davi continua ali sendo usado por Deus. Saul, antes disso, tentou, através do espírito maligno que entrou nele, ele deu o lugar com a inveja e com a indignação. Ele tenta matar Davi por 2 vezes, lançando a lança enquanto Davi tocava a harpa. Mas Davi, nas 2 vezes, se desviou da lança, porque Deus estava com eles, Deus estava nele. Então Saul, depois que o espírito maligno sai, ele continua um homem mau. E tenta então dar a filha, como eu disse. A Davi oferecendo a filha com planos que ele fosse morto. Davi então se recusa com a sua humildade, porque o sucesso, a bravura, a honra, não pode tirar de você e nem de mim a humildade. Então o que acontece? Que Saul percebe que a filha dele mais nova, estava então apaixonada, amando Davi. E ele diz, olha, vou fazer disso também uma arma. Mas ele entendia que a casa dele toda, primeiro Jonatas, depois Merabe, agora a filha mais nova dele, a caçula, também ama Davi. A casa dele estava amando Davi. O trono dele estava amando Davi. O exército dele estava amando Davi. Davi entrava e saía. Davi estava no meio do povo. E por isso o povo o amava. E porque Deus era com ele. Davi tinha um brilho na face, enquanto Saul já tinha uma face embrutecida, marcada pelo ódio, marcada pela ira, pela raiva e por possessões demoníacas. Quando não era ódio, quando não era ira, era demônios que operava na vida de Saul. Mas Davi tinha a graça de Deus nele. A canção acabou com a vida de Saul. Mas Deus permitiu que esta canção fosse cantada para mostrar a Israel, para mostrar a Davi, a todo aquele povo, que Deus é Deus e que a sua vontade será cumprida querendo o homem ou não. Você e eu estamos à mercê de canções. Eu fico triste quando eu vejo pessoas se jogando às mãos do diabo e não querem perceber. Quando pessoas se jogam a novelas, quando pessoas se jogam a músicas mundanas, quando pessoas se jogam às danças mundanas, quando pessoas preferem adorar ao diabo do que a Deus, do que tirar tempo para buscar a Deus, eles buscam o diabo. Isso me entristece tanto, porque o mundo está cada dia pior. O mundo está cada dia indo para baixo. E nós precisamos de Deus nas nossas vidas, precisamos tirar mais tempos para Deus. É por isso que as nossas famílias são destruídas, porque um ou outro da família prefere adorar a Satanás.
você começa a caminhar e observar as pessoas. Cada dia estão mais envolvidas com o mundo e com menos tempo para Deus. Pessoas tiram tempo e mais tempo. Eu ouvi ontem de um pastor que quando ele se ostenta, eu li a Bíblia toda 26 vezes, só o Novo Testamento eu li mais de 50 vezes, o livro de isso, o livro daquele, eu li mais de 100, e ele vai se enaltecendo, enaltecendo, enaltecendo. Mas esse enaltecimento que a pessoa traz para si mesmo não vai muito longe. Ele é um sujeito que fala tanta bobagem nas páginas sociais e tem lá 290 mil visualizações. Enquanto eu prego aqui, eu falo de Deus aqui, eu passo desde 4h40 até agora quase 10 da manhã para entregar esta mensagem, meditando, buscando a Deus. Depois que eu volto do trabalho, eu passo o dia inteiro ouvindo a mensagem, ouvindo outras pregações que me enaltecem também. Volto do trabalho e passo quase 2 horas para enviar para mais de 200 pessoas. E aparentemente 80 comunidades, mando no WhatsApp, posto no Facebook, para ter 50, 70 visualizações, porque é a palavra de Deus. Porque aqui eu não estou falando lorota com você, eu estou dizendo para você que você precisa mudar as suas atitudes, mudar os teus atos e vigiar aquilo que você ouve, porque a música ela te transforma e te enaltece ou te derruba. Música do diabo irá tirar você da presença de Deus. Novela do diabo vai tirar você da presença de Deus. E não pense que você, com novelas, com músicas mundanas, você vai ser alguém na vida, porque isso pode te destruir, já está te destruindo. Tudo isso é dedicado ao diabo e é para roubar o teu tempo com Deus. Não tire tempo para essas porcarias. E esse pastor então dizia que depois que ele lia muito, que ele estudava muito a Bíblia, então ele ligava a TV para assistir um filme de guerra. E ele até cita os 2 maiores filmes de guerra que ele assistia. Então ele vê ali a mortandade, ele vê a matança, ele vê gente atirando em gente para relaxar aquilo que lhe trouxe tensão e cansaço, que é estudar a palavra de Deus. Quanta bobagem dita em pouco espaço de tempo. Mas por que ele disse essa bobagem? Porque ele estava se enaltecendo muito, dizendo: eu li a Bíblia, este que vos ensina, leu a Bíblia 26 vezes, leu o Novo Testamento mais de 50 vezes, leu o livro do Salmo mais de 100 vezes. Meu querido e minha querida, não adianta buscarmos honra para nós mesmos, glória para nós mesmos. Se elas não vierem de Deus, nós continuaremos sendo nada. Cuidado com o que você ouve, com o que você vê, com o que você fala, onde você toca, onde você vai. Porque dos teus ouvidos vem a tua alimentação também. Não é só dos teus olhos, não é só da tua boca, e não é só pela tua boca. Para os teus ouvidos vem alimentação, e se você ouvir palavras do diabo, você vai ficar cada dia mais endemoniado e mais movido pelos planos de Satanás. E ele irá destruir você e destruir a tua família, através, às vezes, de uma canção. Canções aí levam as pessoas a beberem, a se jogarem às drogas, a prostituírem. Eu mesmo passei um tempo ouvindo uma canção maligna que parecia falar de amor. E foi o pior período da minha vida, quando deixei umas canções de Bruno e Marrone tomar conta da minha vida. 2 canções, parece. Tomar conta da minha vida. E comecei a ouvir aquilo como se fosse romance, como se fosse coisa linda. E o diabo então começou a conduzir-me. E eu achava que estava bambando. Eu achava que estava em alta. Estava indo para o fogo do inferno, conduzido por canções diabólicas. Você que escuta samba, quase todo samba é dedicado ao diabo. Por isso que o carnaval é dedicado ao diabo, porque o que conta no carnaval é o samba enredo, contando histórias às vezes, mas são músicas dedicadas a Satanás, lá nos terreiros de macumba, lá na feitiçaria, para destruir os que ouvem. Tem música que parece romântica, mas te conduz às drogas, te conduz à depressão, te conduz ao inferno. E quando você menos assustar,
você já está lá no fundo do poço e só o longo braço de Deus para te arrancar de lá, porque não tem terapeuta, não tem ciência que te tira das garras do diabo. O único que falou, eu vim para destruir as obras do diabo, é Jesus, ninguém mais vem para destruir as obras do diabo. Só Jesus pode, e você precisa de Jesus na tua vida. Você precisa do amor de Deus na tua vida. Você precisa da graça de Deus na tua vida, e você precisa vigiar os teus ouvidos, os teus olhos, a tua boca, a tua mente, para que o diabo não venha aninhar na tua cabeça. Qual foi a canção que mexeu com você? Todos nós temos, no mínimo, uma. Eu, antes de vir para cá, a minha irmã tinha um disco, né? Deus Como Eu Te Amo, né? Dio Come Te Amo, que era cantado por Gigliola Cinquetti. E então, ela colocou essa música para passar, e eu tive um sonho, através dessa música, Dio Come Te Amo, dos Estados Unidos da América. Eu tinha 9 anos de idade, 8 a 9 anos de idade apenas. Nem 10 anos eu tinha, quando eu sonhei com o lugar que eu vivo hoje. Cresci um pouco, estava lá na Igreja Batista Renovada de Conselheiro Pena. E então, o meu irmão, hoje pastor Geraldo de Paula, cantava: entrei no templo, dobrei os meus joelhos para conversar com o Senhor. Foi naquele momento que o pastor tinha me dado uma repreensão tão grande, e eu entrei para o batistério, e eu falei: meu Deus, mas eu não mereço isso que o pastor está fazendo comigo publicamente. E entrei então para o batistério, e lá eu fui orar. E ele começou a cantar este hino: entrei no templo, dobrei os meus joelhos para conversar com o Senhor. Desiludido do mundo no peito, um sofrer profundo, sem paz, sem fé e sem amor. Ajoelhado, confessei os meus pecados e o grande mal que este pecado me fez. Então senti de mansinho o meu Jesus com carinho, a minha alma de novo se alegrar. Agora sou um novo crente, olhando só para frente e feliz, feliz com Deus. Sigo a cantar. E quando ele cantava esse hino, eu tive a visão de onde moro hoje. Eu tinha apenas 16 anos. E eu tinha a visão de onde eu estou hoje. O lugar que Deus me colocou. A canção mexeu com minha vida, mexeu com meus interesses. Eu desejei vir para os Estados Unidos da América, e Deus abriu as portas. E aqui estou por quase 37 anos. Você e eu podemos enaltecer o nome deste Deus, ouvindo coisas boas, buscando a Deus. Qual foi a canção que mexeu com você? Pegue canções maravilhosas do grande Deus, honre a Ele, busque a Ele, e Ele honrará você certamente. Não ouça porcaria, ouça coisas de Deus, e Deus irá te abençoar no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, no nome de Jesus, e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço meu.